juntos refletir a palavra de Deus que escutaremos no 26º domingo do tempo comum. Trata-se de um texto que ainda encontramos no capítulo 16, versículos 19 a 31, a parábola do rico e do pobre Lázaro. Vamos inicialmente destacar os elementos específicos, algumas particularidades e posteriormente colher a mensagem central. Muito bem, inicialmente fala-se de um rico, que não sabemos exatamente quem é, não tem nome. Dele é dito que vestia-se com vestes riquíssimas, finas, e que gostava de fazer banquetes de muito comer. À sua porta vivia um pobre a quem não dava atenção. Do pobre é dito o seu nome, Lázaro, que significa o meu Deus me ajuda. Este pobre disputava com os cães o que provinha da mesa do rico. Os cães o lambiam e ele permanecia ali, vivendo das migalhas. Em seguida, é-nos dito que ambos morrem e, na eternidade, um se encontra junto a Abraão, Lázaro, e o rico, que, estando na região dos mortos, encontrava-se atormentado. Duas situações diferentes. O rico pede a Abraão que, ao menos, Lázaro pudesse pôr a ponta do dedo dele molhada para refrescar a sua língua. E aqui é interessante que é a situação, é o momento no qual o rico dá-se conta de Lázaro. O rico somente dá-se conta de Lázaro na eternidade, pós-morte. Enquanto vivia, enquanto estava no mundo, não se deu conta do pobre que estava à sua frente. Interessante também destacar o que Abraão diz do abismo existente entre ele e o rico. E interessante também perceber o pedido que o rico faz a Abraão, pedindo-lhe que enviasse um milagre, como no caso a ressurreição de um morto, que eles fossem avisados, e que acontecesse um milagre, e Abraão lhe diz que eles têm a palavra. É interessante aqui perceber o número de irmãos, 5, que na verdade significa todo o povo, e atualizado para os dias de hoje, nós poderíamos dizer que significa também todo o mundo, os 5 continentes. E o critério da Bíblia, da Palavra de Deus, a Palavra de Deus que é, na verdade, a grande luz que deve orientar e conduzir a nossa vida, evitando com que o poder e as riquezas seduzam o nosso coração. Bom, tendo destacado estas particularidades, qual a mensagem central que poderíamos destacar? Diríamos que em sintonia com a mensagem da semana passada, da parábola do rico e do administrador infiel, aparece de novo o tema da justiça, o tema da disparidade social, que nesse domingo, de novo aparece o profeta Amós, admoestando os ricos que desfrutam dos pobres e que os marginalizam. Bom, portanto, esse tema é um tema ainda atual, infelizmente, porque 1% da população mundial detém a maioria dos bens, mais do que os 99% da população tem. Portanto, temos uma disparidade social enorme que não é querida por Deus. E aqui está a mensagem provocatória da parábola. Deus não é feliz,
Deus não se contenta com esta situação de disparidade social. E a religião nunca poderá ser um ópio, como afirmaram. A religião não quer ser justificadora dessa situação, mas, pelo contrário, promotora da vida, promotora da dignidade humana, promotora do bem comum, a fim de que todas as pessoas possam ter os bens necessários para que possam viver com dignidade. Portanto, é bonito perceber que o fato do rico não ter um nome significa que ele não é alguém diante de Deus no sentido da sua prática, aquele que vive egoisticamente, indiferente, desinteressado dos outros, aquele que não abre os olhos para os mais necessitados, não tem nome diante de Deus. Não é. Quando simplesmente se fixa no ter, deixamos de ser para Deus. Aqui tem uma mensagem interessante e bonita, esta percepção, esta indicação. O poder e a riqueza, elas de fato seduzem. E diante dela, a parábola também oferece um antídoto importante, que é justamente o antídoto indicado por Abraão, a palavra de Deus. Quando o rico pede que Abraão realize algo de extraordinário para alertar os seus irmãos, ele lhe diz: eles têm Moisés e os profetas, eles têm a Sagrada Escritura. A palavra de Deus, portanto, deve servir para isso, para corrigir, para formar, para purificar o nosso coração, para conduzir-nos a viver o amor compassivo e solidário, sobretudo para com os mais pobres e necessitados. Esses 5 irmãos, como já destacamos, representa toda a humanidade. Toda a humanidade, portanto, todos os homens desse mundo são chamados a ouvir esse apelo de fraternidade, este apelo de justiça, este apelo de igualdade. Portanto, cremos num Deus que quer a vida, cremos num Deus que não justifica a pobreza, sobretudo a pobreza que é fruto da maldade, da injustiça e da falta da partilha. Deus nos convida a crescermos, a desenvolvermos todas as nossas potencialidades, mas sempre não nos esquecermos que tudo quanto temos e todas as habilidades que desenvolvemos devem se constituir no serviço e devem também se expressar na partilha, que somos chamados a viver, sobretudo, com os mais necessitados. É importante perceber que uma das grandes indicações da parábola de hoje é que não podemos ser indiferentes, cegos àqueles que sofrem e àqueles que passam necessidade no mundo de hoje. O Papa Bento XVI nos disse que fechar os olhos diante do próximo torna-os cegos também diante de Deus, que não é capaz de abrir os olhos para o irmão, não será capaz também para reconhecer Deus. Fechar os olhos para os pobres, portanto, é também fechar os olhos para Deus. Deus nos ajude a viver neste mundo de uma forma desapegada, nos liberte de qualquer tipo de indiferença, para que possamos viver a alegria da partilha, a alegria do dar. Desejo a você um bom domingo. Convido você a visitar o nosso site www.padrepedrojulio.com.br, bem como convido você a inscrever-se no nosso canal do YouTube. O endereço estará aqui no final deste vídeo. Um grande abraço, meu amigo, minha amiga, tudo de bom.